alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário e vamos falar hoje sobre ortografia. Olha só. Aula 238, língua portuguesa, ortografia. Vamos falar sobre algumas palavras. Muito bem, muito bem. Vamos então a elas? Olha só, vamos observar aqui. Vamos falar sobre o uso correto das palavras mal com L e mal com U. Muito bem, olha só, a palavra mal, ela pode ser substantivo com o significado de algo prejudicial, nocivo, doença ou enfermidade. Ela opõe-se ao substantivo bem, ou seja, a palavra mal com L, o antônimo dessa palavra é bem. Então, se você tiver dúvidas se a palavra é utilizada com mal com L, só é você substituir por bem. Se couber, bacana, mal com L. Muito bem. Então, e pode ser também antecedido do artigo, adjetivo ou de pronome. Muito bem. Olha só esse exemplo que nós temos aí. Então, temos esse exemplo aqui, olha só. O próximo, a carta estava mal redigida. Olha só. Não, essa aqui, não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Então vamos aí ao exemplo. Vamos ao exemplo. A carta estava mal redigida. Agora sim, olha só. A carta estava mal redigida. Com L, se você substituir por bem, notem que faz sentido, né? Então é o contrário. O mal com L, ele é o contrário, ele é o antônimo de bem. Então nesse caso, se eu substituir aí, ó, a carta está bem redigida. Notem que está correto. Mal, bem. Então, mal com L, contrário de bem. Muito bem. Olha só. Então, vamos prosseguindo. A palavra mal pode ser substantivo, como eu falei, significado com algo prejudicial e nocivo. Muito bem, o contrário. Então, temos alguns exemplos? Temos mais exemplos? Vamos lá, na próximo exemplo aí. Ó, seu mal era acreditar em todos. Então, notem aí que ele está com L, porque ele é o contrário de bem, né? Muito bem. Estava dominada por males estranhos. Então, está aí no nosso plural. Outro exemplo aí, olha só. Então, falando ainda, prosseguindo falando. As palavras mal e mal. A palavra mal, ela pode ser uma conjunção subordinativa temporal, equivalente a assim que, logo que. Professor, o que é isso? Ela pode ter esse sentido de assim que, logo que. Então a palavra mal com L, ela pode ter também esse sentido. Assim que, logo que, palavra mal com L você vai utilizar. Olha o exemplo aí, ó. Então temos o exemplo. Mal chegaram os viajantes, acomodaram-se na pousada. Assim que, né, chegaram os viajantes, acomodaram-se na pousada. Então notem aí que ele vai trazer essa ideia de assim que, né? Então o mal com L também tem esse sentido. Muito bem. Prosseguindo aí, agora vamos falar o mal com U. Mal com U, ele é o contrário de bom. Mal, antônimo, bom. Então, assim como o mal com L, o contrário é bem, o mal com U, o contrário é bom. Muito bem. Então, a palavra mal, ela pode ser um adjetivo, né? Ela pode ser com o significado de ruim, pode ser opondo-se também a bom, e o plural é maus e feminino é má. Então, vamos, olha só, observe aí. O que eu falei? Disse, mal, ele é o contrário de bom. Muito bem. Mal com U, contrário de bom. Então, ele vai trazer essa ideia aí, ele vai trazer uma característica, é um adjetivo, e ele vai trazer o plural maus e o feminino é má. Olha só aí o exemplo. Então, ó, demonstrou mau comportamento na igreja. Então, notem que se eu substituir por bom, esse mal com L, ele vai caber direitinho no sentido, olha só. Demonstrou bom comportamento na igreja. Notaram aí essa característica? Então, se você tiver dúvidas, é só observar. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L, o contrário é bem. Então, você substitui aí, você tem a ideia. Demonstrou mau comportamento na igreja. Demonstrou bom comportamento. Maus nem sempre são
os perdedores. Se você substituir por bom, os bons nem sempre são os perdedores. Então, mal com U, contrário de bom. Aquela pessoa é má. Muito bem. Então vamos, continuando ainda, agora nós vamos falar sobre mas, conjunção. Conjunção, exatamente. As pessoas têm problemas, né, com o uso aí do mas, dessa conjunção, e o mais, muito bem, olha só. Então o uso correto das palavras mas e palavra mais, muito bem. Quando que você vai utilizar essas palavras? Olha só, então temos aí o seguinte, o mais, ele é uma conjunção adversativa. Professor, o que é isso? Conjunção adversativa, que expressa uma ideia contrária. Olha só, ideia contrária, uma ideia oposta, uma ideia adversa. Muito bem. Olha só, então. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando sobre o uso correto da palavra mas e mais. Agora, aqui, nós vamos falar sobre a conjunção adversativa. Então, observe aqui. Conjunção adversativa, ela vai trazer ideia oposta. Adversativa, adversário, lembre de adversário. Então, ela vai trazer ideias opostas. Muito bem. Então, quando você tiver essa ideia de oposição de ideias, ideias contrárias, você vai utilizar o mas, sem o i, ok? Vamos retornar à informação, olha só. Então temos aí o seguinte, vamos retornar aqui para a informação. Então, estamos falando sobre o uso correto de mas e mais, falando sobre aqui a conjunção adversativa, que vai trazer ideias contrárias, né, opostas, adversas. Elas também têm o mesmo sentido, você pode substituí-las pelas palavras do, todavia e entretanto. Elas vão trazer essas ideias, vão trazer a mesma ideia, vão trazer o mesmo sentido. Essas palavras, se você trocar as palavras mas. Trocou a palavra mais, coube porém, coube contudo, coube todavia, coube entretanto, é o mas, uma conjunção adversativa que vai trazer essa ideia de contrariedade, ideia adversas, ideias contrárias, ok? Vamos ao exemplo, olha só, observe aí. Então temos um exemplo aqui que diz aqui, ó, esperei-a, mas, olha só, ela não apareceu. Porém, ela não apareceu. Contudo, ela não apareceu. Muito bem. Entretanto, ela não apareceu. Notem aí, ó, que vai trazer essa ideia de contrariedade. A pessoa esperou, porém, contudo, entretanto, ela não apareceu. Notaram aí que vai trazer essa ideia? Então, essa é o sentido dessa palavra, que você pode substituir por entretanto, porém, contudo. Então, ela vai trazer essa ideia. Temos mais exemplos aqui, ó. Mas representa, em geral, um advérbio também. Olha só, aqui agora nós já vamos falar sobre o mais, com i, que vai representar um advérbio. Nesse caso, ele é o contrário de menos. Olha só, menos e mais, diferente do mas, que ele vai trazer ideia de oposição. Então, mais é diferente de menos, vai trazer aquela mesma ideia que nós abordamos a respeito da palavra mal com L e mal com U. Você observa aí o sentido. O sentido de mais, o contrário de mais é menos. Então, mais com I, ele vai trazer esse sentido, vai trazer essa ideia aí. Olha só. Então, exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Havia mais dinheiro. Se eu substituir por menos, notem aí que ele vai trazer essa ideia. Né? Então eu digo assim, havia mais dinheiro na minha carteira. Havia menos dinheiro na minha carteira. Notaram? Notaram? Porque se eu utilizar a palavra mas, a conjunção adversativa mas, ela não tem sentido, ela não vai carregar o sentido que eu quero expressar na minha frase. Então, por quê? Porque ela vai trazer a palavra mas sem o i, ele vai trazer a ideia de contrariedade, ideias opostas, ideias adversas.
Então, o mais, ele é o contrário de menos. Tenho mais dinheiro na minha carteira. Tenho menos dinheiro na minha carteira. Então, o mais, nesse caso, nessa situação, é utilizada com o i, ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo? Olha só. Prosseguindo aqui, temos aqui a situação que diz o seguinte: há palavras em domicílio, as palavras em domicílio, essas expressões em domicílio e a domicílio. Como que você vai utilizar essas palavras? Muito bem, elas têm situações diferentes. Usa-se a expressão em domicílio, em domicílio, com os verbos entregar, dar e fazer. Muito bem. Foi feita a entrega em domicílio. Muito bem. Emprega-se a expressão a domicílio com verbos que têm a ideia de movimento. Ideia de movimento. Nesta loja, enviamos, olha só, lhe dá aquela ideia de movimento, né, de movimentação. O verbo, ele traz essa ideia de movimentação. Nesta loja, enviamos a domicílio. Muito bem. Repetindo aqui, vamos repetindo. Professor, repita para mim essa informação. Expressões a domicílio e em domicílio. Muito bem. Então, notem aí que essa expressão é a expressão em domicílio, você vai utilizar ela ali com as características dos verbos que não vão demonstrar movimento, ok? Vamos lá, olha só. Então, temos aqui, vamos retornando, falando um pouco mais, olha só, falando um pouco mais aí sobre em domicílio e domicílio, que diz assim, ó, relembrar aqui, ó. Usa-se a expressão em domicílio com verbos entregar, dar e fazer. Foi feita a entrega em domicílio. Muito bem. Emprega-se a expressão a domicílio com os verbos que vão indicar movimento. Olha só. Nesta loja enviamos. Notem que o enviar, ele vai trazer essa ideia, né? Enviamos a domicílio. Ele já carrega a ideia do movimento, né? Da entrega e tudo mais. Muito bem. Vamos falar sobre outras expressões? Olha só. O uso correto das palavras ao nível de e em nível de. Muito bem. Então temos aí, ó, o uso correto das palavras ao nível de, em nível de. Ao nível de vem ser o seguinte, é equivalente à altura, né? Então, ao nível de é igual à altura, né? Muito bem. Olha só o exemplo aqui que nós trouxemos para você. Seu apartamento ficava ao nível da rua. Observe aqui a imagem, olha só. Observe a imagem aqui, né? Então, notem aí que esse ao nível de, ele vai trazer a ideia de da mesma altura. O seu apartamento ficava ao nível da rua. Muito bem. Prosseguindo, então, com as nossas informações. Olha só. O uso correto das palavras em nível de. Muito bem. Em nível de, ele vai trazer a ideia no âmbito, né? Na área, naquele espaço. Então, ao nível de, ele vai trazer essa ideia, ok? Ao nível de, ele traz ideia de a mesma altura. E em nível de, ele vai trazer a ideia de ser resolvido algo naquele âmbito, naquele espaço, num espaço determinado, né? Então, olha só o exemplo aí que nós trouxemos para você. Olha só, observe aí. Então, temos aí as características. O aumento do salário mínimo será decidido em nível, ou seja, no espaço do Congresso Nacional. Notaram aí a diferença entre altura e nível? Ou seja, ele vai carregar o sentido de no espaço em que vai ser resolvido. O aumento do salário mínimo, ele vai ser resolvido em nível de Congresso Nacional, no âmbito, naquele espaço do Congresso Nacional. Okay? Enquanto a altura, ele vai trazer a ideia de a nível ele vai trazer essa ideia de altura, ok? Então, notem aí que há sentidos diferentes. Muito bem. Prosseguindo, olha só.
O uso do correto das palavras haver e haver, o verbo, olha só. Usa-se a expressão haver com o sentido de ter relação de semelhança com. Olha só. O discurso teve muito a ver, ou seja, ele tem a semelhança, né, com o tema dos outros palestrantes da noite. Então, o discurso do secretário teve muito a ver, ou seja, foi semelhante com o tema dos outros palestrantes da noite. E tem que diz assim, ó, o uso correto da palavra haver, do verbo haver, ele significa existir. Nesse sentido, mantém-se sempre na terceira pessoa do singular. Olha só aqui o exemplo. Esta semana deve haver, ou seja, existir, ele traz esse sentido da existência. Ó. Esta semana deve haver a aula sobre concordância verbal. Então, o verbo haver, ele vai trazer essa ideia de sentido. E a expressão haver com a, ele vai trazer a ideia de semelhança. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos praticar. Vamos lá. Muito bem, algumas situações ortográficas aí que você vai indicar a resposta correta. Empregue a forma correta encontrada entre parênteses, quais que vocês vai utilizar. Então, vamos... daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, retornando aí para nossa interatividade, vamos ler a questão? Olha só, temos aí. Empregue a forma correta encontrada nos parênteses. Você vai utilizar as palavras corretas, olha só. Então temos a primeira. A pesquisa sobre genética foi mal apresentada por um dos grupos. Qual o tipo de mal aí que você vai utilizar? Você vai utilizar o mal com o U. Nessa situação, o mal com L. Diga aí, qual utilização, qual desses dois que você vai utilizar? Muito bem. A pesquisa sobre genética foi mal apresentada por um dos grupos. Muito bem. Se você respondeu mal com L, você está correto. Por quê? Mal com L é diferente, é o contrário de bem. Se eu substituir por a pesquisa sobre genética foi bem apresentada por um dos grupos, fica correto, não é isso? Exatamente. Então, o correto é mal com L. Muito bem. Conheço a cidade aonde nascestes ou onde nascestes. Muito bem. O onde ele vai trabalhar com uma ideia estática, né? No caso é a cidade onde. A cidade onde, né? Aonde ele vai trazer a ideia de movimento. No caso, cidade não está em movimento, né? Não está em movimento, é estático. Então você vai utilizar onde. A cidade, conheço a cidade onde nasceste. Muito bem. Resposta correta vem ser o onde. Muito bem. Então temos o mal e temos o onde. Moro 4 quilômetros, a cerca de 4 quilômetros ou a cerca com H ou cerca de, né? A cerca de ou cerca de. Qual a resposta correta? Muito bem. Ali na letra C. Se você respondeu cerca de, está correto. Cerca de. Cerca de. A letra C. Exatamente. Eu moro cerca de 4 quilômetros. Letra D. O homem pratica sempre o mal. Muito bem. O homem pratica sempre o mal. É isso? O homem mal. Ah, não. O homem pratica não, professor. O homem mal pratica sempre o mal. É isso? É isso, é isso. Então, olha só. Qual a resposta que nós temos? Mal, contrário de mal, bom, não é isso? Então, o bom, o mal vem ser o mal com U, não é isso? Mal com U. Então, temos aqui mal com U, porque ele é um homem mau, ou poderia ser um homem bom, que é o contrário. Então, mal com U. Pratica sempre o bem ou o mal. Bem e mal, mal com L, não é isso? Mal com L, ó, porque o contrário de mal com L é bem. Então, o homem bom pratica sempre o bem, se nós fizéssemos aqui com palavras antônimas. Muito bem. Então, essas são as respostas. Olha só aí o gabarito que nós temos para você, só para comprovar. Então, a pesquisa sobre genética foi mal apresentada por um dos grupos. B, conheço a cidade onde nasceste. C, moro cerca de 4 quilômetros. Cerca de 4 quilômetros. E o homem mau pratica sempre o mal. Muito bem. Então, olha só. Temos aí questão 2. Temos questão 2? Temos questão 2, que diz assim, ó. A palavra, aí, ó, adaptado. Levando em consideração o uso correto do advérbio mal, julgue as seguintes proposições. Olha só, temos aí questão 2? Muito bem. Se você respondeu a letra C, que diz o seguinte, a letra C, olha só. Letra C diz o seguinte, estão corretas a 2 e a 3. Então vamos analisar aqui a 2 e a 3? A 2 e a 3, olha só. 2 e 3. Thalita mal entrou. Tá correto, né? Mal entrou, dá a ideia, se eu for substituir por bem, bem entrou no shopping, mal entrou aqui no caso, ele vai trazer aquela outra ideia que nós falamos, né? Assim que. Então, Thalita, assim que entrou no shopping, já queria ir embora. Nós percebemos que ela estava mal. Se substituirmos por bem, cabe também, né? Então, correto, ó, nós percebemos que ele estava mal, por isso corremos. Muito bem. Então, a resposta correta é a letra
C. Letra C, é isso? Pode colocar o gabarito aí, vamos colocar o gabarito. Letra C. Mal, ele é um advérbio, antônimo de bem, ou seja, o contrário de bem. Nas demais preposições, deve substituir mal por mal, adjetivo que tem com o intuito de qualificar alguma coisa ou alguém. Cerca de, aproximadamente, a palavra onde, e é usada para se referir a um lugar ou equivalente a em que. Exatamente, é isso. É isso. Então, hoje ficamos por aqui e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.